Muito bem, agora avançando no nosso processo de suspensão, chegamos a uma parte importante, que é da notificação da penalidade. Vocês sabem, deixa eu voltar aqui, ó, para cá, beleza. Vocês sabem que em todos os processos, temos aulas variadas sobre isso aqui no nosso curso, né? Todas vão começar aqui, propriamente dito, em relação ao interessado, né, o condutor ou ao proprietário que seja, com a notificação de autuação. Ela vai permitir que você se manifeste no processo. Depois disso, nós temos a notificação de penalidade. Essa notificação de autuação, nome próprio para os processos de multa, também vai ser conhecido, por exemplo, nesse caso aqui, como notificação de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir, que vai ser, no final das contas aqui, né, a mesma coisa. Depois desse ponto, que nós já estudamos inclusive, nós temos a ANP. Você sabe que a ANA no processo de multa tem um prazo específico para ser expedida. Sempre teve lá aquele prazo de 30 dias. No processo de multa, a ANP nunca teve tanta importância nesse particular. Então se perguntava, no processo de multa, qual seria o prazo da ANP? Não tinha. Então a gente se socorria do prazo de prescrição. Até que houve uma alteração significativa feita pela Lei 14.071 quanto a esse ponto específico, tá? E a Lei 14.071 altera, então, o artigo 282 do CTB, trazendo novas regras. Regras essas que iremos relembrar aqui, porque também já estudamos com vocês, tá bom? Ó, seguinte. Olha o artigo 282 novamente. Caso a defesa prévia seja indeferida, eu não vou entrar muito nos detalhes técnicos aqui na divisão, porque eu já fiz esse quadro com vocês falando sobre esse prazo, como é que funciona. Isso é só para relembrar, para chegar lá na NP da suspensão, tá bom? Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada penalidade e expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator no prazo máximo de 180 dias, contado da data do cometimento da infração. Ó, essa parte aqui que eu quero que você preste atenção agora. 180 dias contado da data do cometimento da infração. Deixa eu voltar aqui. Vamos colocar aqui, peraí. Deixa eu fazer um quadrinho aqui, ó. 180 dias contados da data da infração. Isso aqui no processo de multa. Maravilha. Continuando. Ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Aí nós vamos pegar aqui o parágrafo 6º, que vai falar: em caso de apresentação de defesa prévia, em tempo hábil, o prazo previsto no caput desse artigo será de 360 dias. Leve-se então a crer, obviamente, que o prazo de 360 dias, independentemente do que leva a ser 180 ou 360, aqui o que eu quero que você veja é que 180 ou 360 começa a contar da data do cometimento da infração. Então, vou voltar aqui para registrar isso também. Ou 360 dias da data da infração. Até aqui, meio que tudo bem, né? Beleza. Agora, essa regra, ela foi criada, especificamente esse quadrinho, para o processo de multa. E aí fica, né, a pergunta, ok, e no processo de suspensão, nós temos prazo da NIPSDD ou da NP?
Nós temos prazo para notificação de autuação, notificação de penalidade? Essa é a pergunta. Até então, a resposta era simples, né? A resposta era: não tem prazo fora a questão da prescrição. É muito simples isso aí, não tinha dúvida disso. Até que então o que acontece? O CONTRAN acha muito bonita e interessante essa regra aqui e fala, cara, eu vou aplicar isso aqui de alguma forma. Primeiro, o CONTRAN fala, complicado, né? Essa redação de se apresentou, se é tempestivo, se não é, se foi deferido, é 180 dias, é 360, não gostei disso não. O CONTRAN vai então e tende a simplificar a aplicação de 180 e 360 dias. Eu vou te mostrar isso. Só que essa simplificação que ele faz é exclusivamente para o processo de suspensão e dentro do processo de suspensão, exclusivamente para aqueles instaurados por infração específica. Então você vai lembrar que quando a gente fala de suspensão, nós temos o nome está administrativo. Nós temos a suspensão por pontos, por infração específica e a história doida do toxicológico, beleza? O CONTRAN pega e fala assim, eu vou pegar aquela história de 180 dias, 360 dias, da notificação de penalidade, quando o caso for especificamente de suspensão por infração específica, que pode ser feito pelo DETRAN, pelo DR, pelo município, para todo mundo. E aí, então, que ele vai pegar essa ideia e vai simplificar. Eu achei até legal que ele simplificou, porque estava horrorosa mesmo, feito pelo Congresso Nacional. E aí, ele vai lá no artigo 8º, deixa eu pegar aqui, lá no artigo 8º da Resolução 723, o artigo 8º que fala por infração específica, ele vem no parágrafo 3º e fala bem assim, o prazo para a expedição da notificação de penalidade, de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput é da infração específica, é de 180 dias ou de 360 dias, se houver defesa prévia na forma do artigo 282 do CTB. Veja, ele aqui realmente, eu acho que ele mais uma vez, tá? Aqui é meu entendimento. Mais uma vez, ele viola os limites dele do poder regulamentar, né? Por quê? Só para você lembrar, olha o que fala o artigo 282. Espera aí. Deixa eu só ajeitar aqui. Beleza. Artigo 282. A defesa prévia indeferida ou não apresentada vai ser 180 dias. Aí lá no parágrafo 6º ele fala, se for apresentada em tempo hábil, 360. Então, o CONTRAN pega e fala 180 ou 360. O que diferencia? Se foi protocolado ou não. É uma regra só. É uma regra ótima. Tudo bem. Só que não é isto que está falando o código quando trata da multa, processo de multa, que fala defesa prévia seja indeferida, ou seja, foi apresentado, foi indeferido. Ou não apresentado, 180. Agora, se ela foi apresentada em tempo hábil, 360. Então é uma confusão, realmente, é um texto horrível, horrendo. Né? E aí o que o CONTRAN faz? O CONTRAN fala, cara, eles fizeram isso no processo de multa. Eu não vou mexer nisso porque não posso ser disso. No processo de suspensão, ninguém falou nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa regra de 180 e 360, que serve para notificação de penalidade, e vou trazer para o processo de suspensão. Todos eles? Não. Não tem como eu fazer isso, por exemplo, quando é um processo por pontos. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar isso no processo de suspensão por infração específica. E aí eu vou começar a contar. Olha, teve recurso? Teve recurso no processo de suspensão. Teve, então, prazo para a expedição da NP de 360 dias. Não teve recurso. Então, prazo para a expedição da NP no processo de suspensão instaurado por infração específica é de 180 dias. Né? É isso aí que está muito claro aqui no parágrafo 3º do artigo 8º da Resolução 723. Só que tem algumas coisas também que a gente vai ter que considerar. Tá? A gente vai ter que considerar. Por exemplo,
Quando ele fala o prazo de 180 dias ou 360 dias, se não houver defesa prévia, vai contar de onde? Olha bem. O prazo prazo para expedição da notificação de penalidade de suspensão de direito dirigido, que trata o caput de 180 dias ou 360, se não houver defesa prévia na forma do 282. Então, ele pega e fala o seguinte, ele fala, meus amigos camaradas, vou pegar aqui, meus amigos camaradas, se estivermos tratando de processo de suspensão por infração específica, também vou botar esse negócio de 180 e 360 dias, tá? A diferença, primeiro, né, vai contar, não vou nem falar dessa questão do vai contar da data de onde, vou fazer diferente. Vão ser 180 dias, qual é a regra? De 180 dias. Não tem recurso. 360 dias. Tem recurso. Mais uma vez. 180, 360, 360 se houver defesa prévia, tá? Desculpa, eu viajei aqui agora, hein? Peraí, deixa eu acertar aqui um minutinho. Vou voltar. Recurso não. É defesa, né? Tô falando de NP, desculpa aí meu erro, tá? Defesa. Tem defesa. Afinal de contas, né? Se eu estou falando que eu vou mandar NP para fazer recurso, não teve recurso ainda porque nem chegou o momento, né? Deu uma doideirada aqui porque eu tô, né? Enfim. Beleza. Então, agora sim. Já pensou se eu dou uma doideira na sua cabeça? 180. Tem defesa? Não, 180. Teve defesa? Teve. 360. Tá. Aí vem a pergunta, né? Paulo André, se no processo de multa conta da data da infração, o de suspensão conta de que momento? E a gente começa agora a deitar aqui, tá? Vai contar de quando nós defendemos que, atenção, papai, nós defendemos que, se ele está falando de infração específica, significa dizer que vai ser processo concomitante, ou na pior das hipóteses, né? Único. Tudo bem? Vai ser concomitante ou vai ser único. Ora, se vai ser concomitante ou vai ser único, e eu estou falando de prazos, né, aqui em cima, esse processo vai ser instaurado concomitante com o quê? Ele vai ser instaurado concomitante com, ou único, tá? Processo de multa. Com o processo de multa de trânsito. Beleza. Esse processo de multa aqui vai gerar NA, não vai? Sim. Qual é o prazo para expedir essa NA aqui? O prazo para expedir essa NA continua sendo de 30 dias contados da infração. Ora, se o processo vai ser concomitante ou único com o processo de multa que tem um prazo de 30 dias, então o prazo, nós vamos defender isso, o prazo para expedir, vou mudar a cor aqui, o prazo para expedir a notificação de instauração do processo de suspensão, a NA do processo de suspensão, tá? Vai ser de quanto tempo? 30 dias. A gente vai começar a defender. Tá? Aqui também. Aqui
eu vou ter prazo específico não só de NP, mas também de NA. Eu tenho um prazo de 30 dias. E aí, dessa infração do processo de multa concomitante, vai contar, ou vão contar, 180 ou 360 dias, dependendo se teve ou não defesa. Conta-se da infração, neste caso. Então, nós aqui, né, os juristas do momento, defendemos, advogamos, volto a dizer, se você é da administração pública, está ruim para você aqui agora. Defendemos que no processo de suspensão por infração específica, agora tem prazo específico para NA e NP, contados os dois da data da infração. Aqui vai ser de 30 dias, aqui vai depender 180 ou 360. O que é que vai diferenciar, Paulo André? A diferença é se teve ou não defesa. Isto é bizarro. Isto é complexo. Isso é na Blitz, né, cara? Você percebe? Que confusão danada. Ninguém fala em prazo de NP. Aí o Contran vai lá, achei até legal. Tá? Não vou nem falar que ideia horrível. Não, foi ideia boa. Você tem prazo para acabar processo de multa, para andamento, né? Processo de multa. Também vou dar prazo aqui para o processo de suspensão, para não ficar aí 50 anos parado esse negócio até dar a prescrição. Beleza, mas aí que prazo que você vai utilizar? Do 180 e 360. Como é que você vai contar? Não gostei da regra feito pelo Congresso Nacional que está no CTB. Eu vou botar simplesmente o seguinte, teve defesa ou não teve? Teve defesa 360, não teve 180. Tá, beleza, vai contar da onde? Ninguém falou. Então, nós vamos contar do quê? Eu vou contar da infração. Mas se você vai contar da infração e você está falando do processo concomitante, então significa que ele tem que ser instaurado concomitantemente. Se ele não é instaurado, ou melhor, ele é instaurado concomitantemente. E qual é o prazo, então, para instaurar? 30 dias. Tem que ser expedido em 30 dias. Igualzinho. Se ele é concomitante, não pode ser depois. Concorda? Vou instaurar processo concomitante. Tem que ser junto. Porque se eu instauro e aí depois de 35 dias, sei lá, eu instauro o outro. Assim, olha, era para ser junto, não foi. Processo de suspensão. Processo de multa pode até continuar, mas o processo de suspensão morreu. Morreu. Por conta desse fato específico. Entendeu? E aí, vamos lá. Processo concomitante, então, cria-se, né, nós criamos 30 dias para a expedição da notificação de instauração do processo de suspensão de direito de dirigir quando a infração específica. Está lá. E aí tem depois a ANP. A ANP, qual é o prazo? 180 e 360. Contar, qual vai ser a diferença? Existência ou não de defesa. Conta da onde? Vai lá para trás. Conta do cometimento da infração que deu causa, deu ensejo aos processos concomitantes ou únicos, né, ou único, melhor dizendo, vai depender da regra do artigo 8º, inciso 1 ou 2, me falha a memória, né, que nós vimos aqui da resolução 723, se ele era proprietário ou não do veículo, aquela doideira que inventaram, combinado com o artigo 261, parágrafo 10º do Código de Trânsito Brasileiro, ponto. Isso daqui é lindo. Tá? Isso daqui é lindo, isso é maravilhoso, eu tenho certeza aí que nós vamos fazer barulho com este fato aqui. Show de bola, galera? Então, mais uma aí para nossa conta, tratando, né, do processo de suspensão especificamente. Espero que você tenha aí aproveitado essa aula, ficou com uma dúvida, dá uma olhada novamente, porque vale a pena você revisar, né, essa aula aí, ficou bacana, tá? E aplica, né? Aplica, não deu certo na via administrativa, vai para a judicial. Vai para a judicial, utiliza, né, o nosso livro de suspensão e cassação, comentários à resolução 723. Tem a base lá também, você vai poder utilizar, fazer citação, etc. Que vai te ajudar. Certo? Então é isso, um forte abraço, eu vejo você na próxima aula.